Olá, tudo bem com vocês? É bom demais retornarmos a mais um encontro da nossa conversa sobre o livro de Josué. Se você não tem ainda o nosso guia de estudo, pegue o seu celular, você vai abrir no aplicativo ali, Escola Sabatina, e lá você vai encontrar várias lições, tanto do nosso guia de estudo atual quanto dos passados. Se você quiser também estudar não somente em português, mas em espanhol, francês, inglês, você tem esta opção. Por isso, acompanhe este estudo a partir do guia de estudo pelo aplicativo Escola Sabatina. E hoje nós estamos estudando aqui a segunda lição desse nosso guia de estudo, que tem como tema Surpreendido pela Graça. E hoje nós estamos aqui com duas pessoas especiais. Nós estamos com o Ismael e também a Thalita. Ismael, tudo bem? Olá, pastor, tudo bem? Como vai? Bem, aqui está tranquilo. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, é um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme acompanhar também você de casa. Fica ligado toda quinta-feira, porque aqui vai sair muita bênção pela graça de Deus. Vai ser tremendo, hein, Ismael? Vai ser muito bom. Demais. Thalita, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É muito bom estar aqui novamente para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina e junto com o Ismael. Tudo bem, Ismael? Graças a Deus que estamos aqui, todos bem, para mais uma missão aí que nós temos essa semana. Muito bem. Você vai estar acompanhando não somente pelo YouTube, mas se você quiser ouvir a caminho de casa, do trabalho, para a escola, através do Spotify, né? Do canal do Spotify, você pode também acompanhar lá. Você vai procurar Go Talk, que é um nosso podcast para poder acompanhar esse estudo, esta série sobre o livro de Josué, mas também vai ter ali outros temas também. Mas para começar o dia de hoje, na nossa conversa com o Ismael e a Thalita, eu vou convidar a Thalita para fazer esta oração inicial. Por favor, Thalita. Ok, oremos. Querido Deus, obrigado, Pai, por mais uma semana que o Senhor está nos concedendo e por mais um tema, mais um assunto tão especial, Pai. Nós vamos abordar aqui o tema sobre a graça e nós queremos ouvir a Tua voz falando conosco através do Teu Santo Espírito. Permaneça conosco, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Quando a gente olha para esse tema, Surpreendidos pela Graça, eu lembro de uma música, acho que anos 2000 e alguma coisa, que era o Deus da Segunda Chance. Esta música ela tocou muito no Brasil. E é interessante que quando a gente olha para a história de Israel, a gente enxerga exatamente esse Deus da segunda chance. O Deus que concede ali a sua graça, mesmo sem a gente merecer, a um povo rebelde, a um povo que estava ali indo contrário daquilo que Deus tinha planejado para eles, mas agora Deus estava concedendo novamente a oportunidade deles entrarem na terra prometida. E quando nós olhamos para essa temática do Deus da segunda chance através da sua graça, aí a gente não tem como não falar sobre Josué e as lições que nós podemos tirar para a nossa vida. Josué acompanhou todo o processo desde o início, desde o momento onde ele, juntamente com Caleb e outros 10 espias, olharam a terra, deram ali bons testemunhos, mas seus amigos não, e então Deus fez eles caminharem durante 40 anos no deserto. E agora, Ismael, Deus conduziu este povo para diante da terra prometida, da grande promessa. E Deus estava então concedendo mais uma vez a graça deles herdarem este presente. Exato. Fale um pouquinho para a gente, Ismael, sobre esta grande bênção de receber ali a segunda chance de Deus. Exatamente. Na verdade, esses livros históricos, então a pessoa lê e vai muito pela estratégia, pela batalha, pelas guerras travadas, pelas conquistas feitas pelo povo. Mas mesmo no Antigo Testamento podemos ver claramente a graça de Deus agindo. Podemos também, vou dar um spoiler mais à frente, podemos ver claramente a ação da fé e das obras. Então, Deus é esse Deus das segundas chances, é esse Deus de novas oportunidades. E esse povo, essa antiga geração que chegou às portas da bênção da terra prometida e que por 40 anos
teve que vaguear pelo deserto. Chega agora uma nova etapa, estabelece então um novo paradigma, uma nova geração. Será que essa geração tem confiança em Deus suficiente? Será que essa nova geração terá fé suficiente? Portanto, ao longo desses minutinhos vamos descobrir isso. Então, é maravilhoso ver que essa nova geração aprendeu com os erros da geração passada e estabeleceram aquilo que era inegável, que não podiam em momento algum largar: a fé e a confiança em Deus. Vejam que quando a gente fala sobre a segunda chance por causa da graça de Cristo, Tito, ele traz um texto muito interessante, que ele fala que a graça nos ajuda a aprender sobre a maneira sensata, justa e também piedosa de viver o hoje. Então, a graça não apenas nos concede novas oportunidades, mas também nos ajuda a aprender. Por exemplo, Josué com certeza aprendeu a aproveitar essas novas oportunidades que Deus estava concedendo. E Israel também estava aproveitando, porque agora eles precisavam ter a sua entrada confirmada por meio não somente da mão humana, mas confiar de que a mão divina estaria sobre eles. O que eles fizeram? Qual foi a resposta deles diante dessa segunda chance? Olha, esse povo, essa nova geração, aprendendo com os erros do passado, fizeram diferente dos seus antepassados. Com essa nova oportunidade, com a graça manifestada aí de forma concreta, de forma plena, então eles agarraram a oportunidade e veremos que eles conquistaram a cidade, a terra prometida e desfrutaram das bênçãos prometidas por Deus. Agora, Thalita, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui que eu fiquei assim pensando muito sobre isso quando a gente vai ouvindo as histórias do povo de Deus. Será que Deus ele pode, de alguma forma, como eu posso usar a palavra aqui, impulsionar a sua vontade sobre a nossa vida? E porque Israel ele tentou fugir dessa bênção, mas Deus insistiu com ele. Será que Deus pode fazer isso com a gente? O que você acha? Eu acho que essa é a beleza da graça, né? Ele insiste na gente porque ele não quer nos perder. Então, ele não queria perder aquele povo. Ele queria realmente dar essa segunda chance, porque ele queria salvar todo aquele povo. E agora, frente a toda essa história, todas essas possibilidades, infinitas possibilidades, como diz aqui, então Deus oferece mais uma vez outra chance de salvação, e Deus dá o passo a passo. Nós vimos isso na semana passada, né? Eu gostei muito daquela ilustração que disse quando, voltando só um pouquinho no tema da semana passada, quando aquele professor já tinha dado a nota 10 para os alunos e agora era só eles justificarem aquele 10, né? Então é como se Deus estivesse falando: olha, a terra já é de vocês, agora vocês façam por merecer, né? Vocês têm aí uma batalha. Eu estou dando a oportunidade de vocês conhecerem aí tudo que vocês precisam fazer para conquistar essa terra. Então, essa é a graça, essa é a beleza da graça, né? Deus olha para a gente com muito carinho, com muita misericórdia, com muito amor, e Ele dá o passo a passo de tudo. Ele vai mostrando ali. Olha, vocês estão falando muito de graça, mas tem uma história de que nós vivemos hoje na graça, mas antigamente, no Antigo Testamento, era mais pela lei, né? Mas essa história mostra sobre a graça de Deus não somente ao povo de Israel, o povo da promessa, mas para outros povos também. E aqui eu posso até observar, dentro dessa conquista, desse início da conquista da terra prometida por Israel e Josué, dois grupos de pessoas. Raabe, e depois nós vamos ver logo em seguida os gibeonitas. Mas eu quero ver, vamos por partes, né? Vamos falar sobre Raabe. Raabe nem era do povo de Israel, mas nós entendemos que ela também recebeu a mesma graça, o mesmo favor imerecido que Israel ele assumiu. Ismael, o que você pode falar para a gente sobre isso? A Raabe
se pudéssemos caracterizar, dar uma expressão dos dias atuais, podemos dizer que ela foi o MVP, o Most Valuable Player. O que é isso? Uma pessoa extremamente importante nessa estratégia. Por quê? A Rahab, vejamos um paralelo bastante interessante entre essa investida e a investida passada. Portanto, a investida passada foram 12 espias no total. Dessa vez, 2. O número já reduziu bastante. E veja... Parece que Josué pensou assim, não, da última vez foram 2 que foram bons Exatamente. ali, né? Vamos que deram boa mandar notícia. só, Vamos mandar só 2, né? É verdade, é verdade. E vejam isso. Os outros 12 passaram 40 dias a explorar a terra. E esses, do tempo da estadia que tiveram na cidade, estavam onde? Estavam escondidos. E no fim, ambos vieram com um relatório. Porém, esses 2 vieram com um relatório e, com base nesse relatório, teve essa decisão para invadir a cidade. Mas onde obteram esse tal relatório? Somente pela boca da Rahab. A Rahab disse, veja, ouvimos falar do vosso Deus, o Deus que vos libertou do Egito. Esse Deus poderoso, todos estão a temer-vos por causa do vosso Deus. Então, lembre-se de mim, mas hoje vos dou uma certeza, essa cidade é vossa. Todos os reis, os generais estão tementes, estão com medo de vocês por causa do vosso Deus. Então, peraí, Ismael, olha só, você está falando, está parecendo até mesmo uma pessoa de muita fé. Mas quem era Raabe nessa história? Esse relato nos dá essa impressão de uma pessoa mesmo de muita fé. Mas Raabe nem pertencia ao povo de Israel. Na verdade, a Raabe podemos dizer que era uma excluída da sociedade. A Raabe era uma prostituta. Só para vermos então essa beleza da graça. Porque Deus utiliza as pessoas improváveis e através delas acontece o milagre. Através delas a graça atua. E é sempre assim. Porque quando é demonstrada a graça, é sempre por pessoas improváveis, Sim. por atitudes improváveis, ações improváveis, uma vida improvável, né? Então, Deus, ele valorizou, está aqui, né, em destaque, até Deus valorizou a coragem que ela teve. Verdade. Porque em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, ela teve coragem, ela foi ousada, ela teve essa ousadia, ela deu esse passo de fé. E foi isso que destacou ela nessa história, né? Isso do passo que a Thalita mencionou é bastante importante, porque veja, a semana passada também falamos disso, é que a bênção estava disponível, no entanto era necessário fazer alguma coisa. Então uma grande lição também para os dias de hoje, não obstante a providência divina, não obstante a bênção, aqui há uma sabedoria popular que diz, põe a mão e eu te ajudarei. Então, Deus nos pede isso. Deus diz, filho, tenho essa bênção para você. Mas é preciso você agir, é preciso você mostrar. E Deus nos mostra essa graça, como a Thalita tinha dito e muito bem. Deus insiste porque quer o nosso bem, mas também temos de dar esse passo de fé para receber as bênçãos do Pai. Olha só, quando a gente olha para a história de Raabe, você falou que era uma prostituta. Ela teve coragem de enfrentar ali algumas objeções que possivelmente ela poderia sofrer. Ela falou de uma maneira que hoje, a gente ouvindo uma prostituta falando, a gente ia desconfiar. Ei, quem é você para falar sobre religião, sobre espiritualidade? Mas essa é a nossa natureza, né? A gente julga e a gente interpreta as pessoas pelo que elas estão mostrando aparentemente, sem conhecermos profundamente, ou sentar para olhar a pessoa, conhecer de fato, né? É aí que entra o preconceito, porque a gente já olha para a pessoa e já cria um preconceito dela. Ah, essa pessoa assim, essa pessoa assada. Ah, eu ouvi falar isso, né? Certo. Então, o que era que a vida dela transmitia? A gente não sabe de fato, né? Mas naquele momento, a decisão que ela tomou revelou quem ela era de fato, e isso que é o diferencial da história. E não é uma fé, não era uma fé de Raabe rasa, porque não era uma informação
recente. Ela buscou coisas de 40 anos atrás. Ela esteve cultivando esta fé há muito tempo. E quando ela viu o povo se aproximando, ela foi resgatada, né? A memória dela surgiu a ponto de dizer assim, olha, isso é um sinal. Deus, ele vai cumprir a promessa. O que ele não cumpriu no passado, ele vai cumprir hoje. E aí que a gente entra nesse assunto de como foi que Raabe se tornou ali uma peça-chave, como o Ismael falou, nessa história de livramento. Thalita, fala um pouquinho pra gente sobre como foi que Raabe se tornou essa peça-chave aí no livramento do povo de Israel e de uma maneira muito, muito direta com aqueles 2 espias também. Então, o que aconteceu ali com Raabe foi, como diz ali, né, no começo ali da nossa lição de terça-feira, fala, era um acordo, né? Ela tinha feito, claramente ela fez um acordo ali. Mas ela não pensou só nela. Ela pensou também no povo, ela teve a oportunidade de salvar a família. Então, era claramente um acordo que dizia vida por vida, bondade por bondade. Eu vou fazer a minha parte, vocês fazem a parte de vocês. E esse é o acordo. Então, mas de tudo isso que aconteceu, essa lealdade dela, né? Ela demonstrou ali vários atributos, né? Ela demonstrou fé, ela demonstrou lealdade, ela demonstrou preocupação com a família, com as pessoas próximas, né? Então, assim, essa aliança, esse acordo que ela fez, isso mostra, na verdade, que foi uma aliança, né? É isso que eu queria dizer. Isso mostra, na verdade, que foi uma aliança que ela fez com aqueles espias que estavam ali, né? E as palavras também lembram aí outros acordos que ela tinha que já tinham acontecido, né, entre Deus e o povo, e que lembram também da misericórdia, né? Várias vezes que Deus atuou com misericórdia sobre o povo. Esse pacto que ela fez, essa aliança que ele fez com os espias, lembra muito o pacto que Deus fez com o povo de Israel há 40 anos atrás. Verdade. Porque quando ela pediu proteção, livramento para ela e sua família, os espias falaram assim, olha, coloque essa corda que você nos ajudou a descer da tua casa, né, que ela morava no muro, e aquilo será um sinal, né? E aí a gente lembra exatamente do sangue que nos umbrais das portas que os israelitas passaram para que ele pudesse ter também libertação, né? Agora, deixa eu trazer para os nossos dias. Israel, quando os primogênitos dos egípcios morreram e eles foram libertos, eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais. Raabe, dentro da sua da sua realidade, daquilo que ela tinha em mão ali de conhecimento, foi aquela corda vermelha, aquela corda escarlate. Mas, para a gente hoje, nós acreditamos que o livramento ele vem quando a gente sela a nossa vida ou a nossa casa, os umbrais das portas do nosso coração, com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, né? Isso é belo demais, a gente poder saber que em Jesus nós temos, sim, essa oportunidade de salvação, de graça, de misericórdia. Mas é interessante duas palavras, né, que destacam bastante falando sobre Raabe, a fé e a obediência. Eles falaram o que ela precisava fazer, o que ela deveria fazer e ela fez. Certo. E ela não fez por conveniência, ela fez porque ela compreendia a importância. Ela genuinamente acreditava naquilo Aqui que os... fala, né, uma fé inicial. Eu achei isso muito bonito. A gente fala isso sobre quando uma pessoa é recém-convertida, né? Sim. Ela tem essa fé inicial ali e tal. E isso é muito bonito, Sim. porque ela faz tudo com muito amor, com muito Exatamente. zelo, com muito cuidado, né? E ela estava ali, obediente agora, fazendo tudo que lhe foi solicitado para que ela pudesse ser salva. E de fato ela foi. O grande problema é que quando a gente fala sobre salvação, normalmente a gente sempre pensa, eu tenho que cumprir alguns requisitos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que guardar aquilo, eu tenho que devolver aquilo outro.
Mas quando a gente olha diretamente para a palavra de Deus, a gente percebe que a salvação ela não está naquilo que nós fazemos, mas está naquilo que Deus nos proporciona. Agora, como uma resposta da nossa crença do que Ele fez por nós, aí eu devolvo em forma de obediência. Só que eu não posso comparar a minha vida como um cristão, se eu sou há 10 anos cristão, 20, 30, 40 anos um cristão, com uma pessoa que está conhecendo o cristianismo, a palavra de Deus agora. E normalmente a gente tende a nos comparar. Por que você faz isso, né? Eu sei a verdade, eu já sou um crente ou um cristão há muitos anos, parece que você não entende disso, mas a história de Raabe mostra que Deus ele vai trabalhando conosco à medida do nosso conhecimento da sua palavra, da sua vontade. Então, eu posso dizer que Deus olha para mim e me julga de acordo com a luz que eu recebi. Eu não posso comparar uma fé com outra. Eu posso comparar o quê? A atitude da obediência com aquilo que ela entende da graça de Deus. É que, é assim, nem tudo também são rosas, como falamos dessa personagem. Desempenhou um grande papel, mas veja, dois pontos que podemos dizer negativos. A sua vida, a vida que ela tinha, era prostituta, infelizmente, mas era algo mau. E para receber a graça, ela usou de uma mentira. Porém, isso é a beleza da graça. Deus não nos pede que sejamos pessoas ideais. Deus nos apanha como nós estamos, pecadores, sofridos, e aí tenta levar-nos ao ideal. É aquilo que o pastor estava a dizer. Não nos comparar com os outros, porque aos olhos de Deus somos todos abertos à graça. Veja, isso do preconceito também que tínhamos falado. Tínhamos lembrado dessa história. Rapidamente, o próprio Davi. Samuel à procura do próximo rei e o pai de Davi o que é que faz? Tem esses homens aqui, quando Samuel não é nenhum deles. Nem estava a lembrar daquele pequeno Davi. Estava a julgar, estava a fazer isso do preconceito. Mas Deus, graças pela sua graça, nos vê com outros olhos. Não nos vê como somos, mas aquilo que poderemos ser. E viu esse potencial todo na Raabe. E não obstante a vida má que ela levava, não obstante aquela mentira que ela deu para se safar nessa tribulação, mas vimos que ela desempenhou um papel fundamental para o sucesso, não só de Israel, mas a Raabe nos afetou nos dias de hoje. Ela teve consequência direta para nós. Não vou deixar o pastor mais à frente. Mas olha só, pera lá. A gente entende que a graça de Deus alcançou Raabe dentro da sua limitação, com uma vida de prostituição, de mentira, né? Deus ainda assim a abençoou, mas nós temos uma outra história que nos mostra exatamente que a graça de Deus, ele alcança a despeito de quem nós somos, daquilo que nós conhecemos a respeito de Deus mesmo, e ele vai nos alcançar. E aí vem a história dos gibeonitas, né? Olha só. Algumas tribos, né, algumas cidades e estados se reuniram para guerrear contra Israel, já que Israel estava já entrando naquelas terras, ganhou Jericó, ganhou a batalha contra o povo de Ai, e o povo dizia assim, não, vamos nos arregimentar aqui e vamos vencer essa batalha contra Israel. Não é assim, eles não vão ocupar esta terra. Só que um daqueles povos, o povo de Gibeon, ele falou assim, não, aquele povo ali, ele recebeu a promessa de herdar estas terras. Eu que não vou enfrentar esse povo. E aí, com uma mentira, eu não vou falar mais nada. Ismael, continua aí. Há paralelos bastante interessantes na história de Raabe e desse povo, de gibeonitas. Há pelo menos 5 pontos importantes e no último tem aquele detalhe que faz essa diferenciação toda. Ora, vejamos. O elemento da fé, qual era a sua base? Ambos ouviram falar desse Deus de Israel Todo-Poderoso que libertou esse povo das garras do povo egípcio, não é? Quais foram os meios utilizados para tentar obter essa graça? A mentira. Ambos mentiram. A Raabe mentiu para os soldados e esse povo mentiu para os próprios líderes de Israel.
Outro paralelo importante, interessante, qual era o objetivo disso tudo? Portanto, eram ser poupados. A cidade ia ser destruída. A Rahab quis ser salva, quis ser poupada, era a sua família. E os gibeonitas também, da mesma forma, Israel estava para conquistar essa terra, portanto, eles também quiseram ser poupados. Deixa eu só dar um... Hoje a gente poderia até argumentar, não, mas foi um estado de autopreservação, né? Eles queriam sobreviver, por isso mentiram. A gente, não, é uma mentirinha. Não, diante de Deus era uma mentira. Exatamente. Porque eles não foi uma mentira inocente. Se pudermos... Mentira, exatamente. Mentira é errado, isso sabemos. Mas se tentarmos colocar numa escala, a Rahab não mentiu da forma tão má, digamos assim, como os gibeonitas. Por quê? A Bíblia nos diz, utiliza uma palavra bastante interessante. Eles utilizaram de astúcia. Isso eu ia falar. E essa mesma palavra é a palavra retratada no Éden, quando Satanás, na forma da serpente, usa de astúcia para enganar Adão e Eva. Portanto, a intenção por detrás dessa mentira não era a das melhores. Portanto, e esse é paralelo. E os resultados imediatos, de fato, teve resultado imediato. Tanto a Rahab como os gibeonitas tiveram esse livramento que eles queriam. Porém, esse quinto ponto que faz toda a diferença, o resultado ao longo prazo. A Rahab teve cidadania plena, ela foi aceita, ela e sua família, pelo povo, porém, os gibeonitas, pela sua mentira, pela sua astúcia, foram condenados à servidão. Tiveram livramento, mas a longo prazo não tiveram a mesma graça que a Rahab teve. Foram punidos ali, né? Olha, aí vem a grande sacada do tema dessa semana, né, no nosso guia de estudo, né? Que a graça nos surpreende. Quando a gente olha para essas duas histórias que a gente tem conversado aqui, Raabe e os gibeonitas, a graça nos surpreende da seguinte forma. A história de Raabe, ela mostra que ela foi mãe, né, descendente direto do rei Davi. E se a gente for ainda mais profundo, a história e a bênção de longo prazo, ela foi a mãe, a descendente do nosso rei Jesus. Amém. Quando a gente olha para essa história de Raabe, a gente vê realmente como a graça alcançou Raabe. Tamanha a graça, Vejam quão grande amor Deus teve por ela, dando o privilégio de não apenas fazer parte do povo de Israel, protegida e guardada e herdando ali aquela grande promessa que ela deu desde Abraão, mas também ela teve o privilégio fazer parte de fazer da linhagem, né? Da linhagem real. E sabe qual que é outra graça que me surpreendeu? A própria história dos gibeonitas. E aqui eu vou passar aqui um período um pouco mais distante no tempo. Você falou, Ismael, que eles trabalharam como carregadores de água e de lenha. Rachadores de lenha. Mas quando a gente olha, Deus deu para eles oportunidade de fazer esse trabalho, que era um trabalho voltado para o santuário. Veja a proximidade que Deus colocou àquele povo que mentiu descaradamente, porque foi uma mentira planejada, mas Deus falou assim, olha, vocês vão sofrer a justiça, que é ser escravo, mas ser escravo aqui, para cuidar do santuário. Até no castigo teve graça. Até nisso. Mas o nosso Deus é assim, né? Ele pune, a consequência vem, mas você consegue perceber o amor dele, você consegue perceber a graça, você consegue perceber o cuidado. Ele está sempre ali cuidando. Não, olha, cuidado. É que nem um pai, uma mãe, né? Eles disciplinam, mas é para salvação, para uma mudança, para uma bênção para o filho, né? Só que, indo um pouco mais nesse tempo ali, quando Israel foi para a Babilônia e por causa do seu pecado, né, transgrediram ali, se afastaram de Deus, foram exilados para a Babilônia, no seu retorno, eles voltaram para reconstruir Jerusalém e o próprio templo que tinham sido destruídos pelos babilônicos.
Só que é interessante que quando eles começaram a reconstruir, a metade de Israel, que eram os samaritanos, que tinham se misturado com outros povos, queriam fazer parte desse processo de reconstrução. Mas Deus não permitiu que eles pudessem fazer parte. Só que a Bíblia coloca ali um povo fora de Israel que fez parte também nessa reconstrução. E quem foi? Vamos adivinhar os gibeonitas. Veja o privilégio. Que grande, é verdade. É por isso que o tema é que nós somos surpreendidos pela graça. Deus deu o privilégio a eles de fazerem parte do processo de reconstrução de Jerusalém e do próprio templo. Queridos, isso é uma graça formidável. Isso mostra exatamente que, como diz o texto aqui, né, o propósito final de Deus não é punir os pecadores, mas vê-los se arrependerem e conceder-lhes sua misericórdia. Isso Amém. É maravilhoso. Isso é belo demais. Essa é a graça surpreendente de Deus, não é verdade, Ismael? Sim, é bastante interessante ver. Essas histórias nos trazem paz, nos dão esperança, porque esse mesmo povo, que primeiro o povo de Israel, não é? Esse povo que, vejam a passagem em Números 14, é interessante vermos, porque a primeira geração estava à porta da terra prometida e mesmo assim duvidavam. Quando chegou aquele relatório dos 12, os 10, não, impossível, terra de gigantes, eles são fortificados. Nós somos quem? Somos nômades, andamos pelo deserto, não temos poderio militar suficiente. Então, o próprio Deus, esse povo, até quando vai duvidar de mim? Mas a graça teve o seu efeito. Tiveram o seu castigo, sim. Porém, essa segunda geração veio e obteve a terra prometida. Então, ao longo do tempo, podemos ver que o povo comportava-se de forma errada e, aos olhos humanos, a nossa tendência é ir sempre pelo negativo, sempre. Se fosse eu, provavelmente ficava só pelo castigo, não sei, provavelmente. Mas Deus é infinito em amor, é infinito em graça. Não obstante essas desobediências, não obstante esse afastar de Deus, o povo teve 70 anos em cativeiro. Mas mesmo assim, Deus viu mais à frente. Aquele povo que inicialmente tentou enganar-vos, esse mesmo povo vai ser castigado, mas lá à frente esse povo vai ajudar-te para reconstruir a tua cidade. Então, é impossível não ver essa graça de Deus, o dedo de Deus atuando aos poucos, nos mínimos detalhes, para então trazer essa história que serve de inspiração para mim, para todos e para os que nos assistem lá em casa. Olha, essa história de Raabe e os gibeonitas não é uma história isolada da graça de Deus. Se a gente for olhar para a nossa própria história, é um pouco parecida. E quando eu olho para a minha história, eu vejo assim, não importa a forma com que eu me achego a Deus. Às vezes eu posso chegar, talvez por um motivo egoísta, ou até mesmo com mentiras, né? Com uma história meio cabeluda, mas nesse meio tempo, Deus ele vai moldando a nossa vida, transformando a nossa vida e nos abençoando. Eu vejo muito dessa história com a nossa própria vida. Deus olha para a gente e Ele não nos rejeita quando a gente se achega a Ele. E a gente vê exatamente na fala de Jesus, todo aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Assim como Ele fez com Raabe, assim como Ele fez com os gibeonitas, assim como Ele faz comigo e com todos nós. Amém. É interessante porque aqui fala, né, o Senhor honrou o fato de que os gibeonitas reconheceram a sua supremacia. É isso que Deus faz. Quando nós reconhecemos quem Ele é na nossa vida, aí Ele vai agir com misericórdia, com graça, certo, com amor, com cuidado. A gente só precisa fazer isso. A gente só mesmo, precisa né? reconhecer. A gente só precisa reconhecer. Senhor, Tu és quem Tu és na minha vida. Tu és soberano, Tu és supremo, Tu és o que manda em tudo, em todas as coisas, no tempo. E então, quando a gente reconhece
Então, a partir do momento, né, esses personagens que nós citamos hoje, Raabe, Gibeonitas, a partir do momento que eles reconheceram a supremacia, então Deus agiu com misericórdia e graça. Deixa eu caminhar aqui para a conclusão do nosso episódio de hoje. E eu quero falar para quem nos escuta, né? Deus, ele conhece a nossa história. Ele quer que a gente simplesmente o aceite do jeito que nós estamos. Ele quer estar com a gente. Ele quer que a gente reconheça essa posição dele na nossa vida, né? Ele quer nos salvar. Ele não quer que ninguém se perca. E quando a gente apenas, mesmo que a gente não conheça muito, olha, Senhor, eu já ouvi falar de Ti, alguém me falou, eu li no livro, não importa o quanto a gente conhece de Deus, mas o pouco que nós conhecemos de Deus, se a gente nos achegarmos e abraçar essa verdade que a gente conhece de Deus, nem que seja mínimo, Ele pode fazer desse mínimo uma grande bênção em nossa vida, e uma bênção de salvação. Eu quero, agora, nesse momento, ouvir um pouquinho do Ismael, da Thalita, as palavras finais sobre a lição de fé desta passagem do livro de Josué. Eu vou começar pela Thalita. Thalita, fale um pouquinho as suas últimas palavras ali sobre essa lição preciosa do nosso estudo de hoje. Eu gostei muito do trecho ali de quinta-feira, realmente foi destacado antes por você, né, que diz que o propósito de Deus não é punir os pecadores, mas é nos ver ou vê-los se arrepender e conceder a sua misericórdia. Então, Deus nunca age com ira ou com esse sentimento de punição, no caso. Ele age conforme a sua misericórdia e o seu amor, mas para nos salvar, sempre. Não para nos punir, não para dizer, olha, agora você está pagando aquilo que você fez, ou aquilo que você pagou. Não, ele age com misericórdia. Ele quer conceder a salvação. Ele quer que a gente reconheça a importância de olharmos para ele e reconhecer quem ele é na nossa vida. Foi isso que ele fez com esses personagens, né? Raabe, Gibeonitas, todo o povo, enfim, né? Todos reconheceram quem ele era. Reconheceram, de ouvir falar ou de ver quem ele era, de conviver, né? A história já demonstra isso, né? Então, a intimidade, a importância dessa intimidade de nós reconhecermos quem Deus é, para que Ele possa agir com misericórdia para nós. Então, essa é a beleza da graça, né? Amém, amém. Muito obrigado, viu, Thalita? Enquanto você falava, me lembrei de algo assim que algumas pessoas falaram, já conversando comigo, eu falei, pastor, Deus não vai me aceitar, olha como é que está a minha vida. Esses dias eu tive um contato com uma pessoa que chegou na igreja assim, alcoolizada, ela falou, pastor, Deus não vai me aceitar, quem que eu sou diante de Deus? Olha para a história de Raabe, que era uma prostituta, olha para a história de mentira de um povo como foi os gibeonitas, e Deus mesmo assim concedeu graça. Não importa como nós estamos, nós só precisamos nos achegar a Deus e Ele vai fazer o resto. E reconhecer, né? Essa é a importância também, Sim. reconhecer quem Ele é, né? Ismael. Aquilo que me marcou e muito é que essa história da Raabe e dos gibeonitas nos mostram que isso foi além de um conflito étnico. Foi além disso. A história desses personagens, posso dizer assim, resumindo o povo comum, nos mostra as condições espirituais. E no tempo antigo, o objetivo de Deus era que Israel fosse referência e que os outros povos fossem chamados até Ele. E nos dias de hoje, temos todo tipo de pessoas e Deus nos pede isso, que sejamos de alguma forma referência para que os povos, através da nossa vida, do nosso exemplo, cheguem até Ele. E vejam, ao chegarem a Israel, eles foram aceitos, foram abraçados. Então, essa grande lição nos diz que para o quebrar de barreiras, sabe, o quebrar de preconceitos, o abraçar das pessoas como elas são, e aí a maravilhosa, a excelsa graça de Deus agirá e haverá uma nova criatura, haverá uma transformação completa. Louvado seja Deus Amém. por suas palavras, Amém. Ismael. Olha que belo, que belo. Querido amigo, por favor, se você gostou dessa mensagem e quer continuar estudando,
baixa no teu celular o aplicativo Escola Sabatina. Você vai ter o nosso guia de estudo, onde você vai aprender mais acerca das lições de fé no livro de Josué. Hoje foi o episódio 2, Surpreendidos pela Graça. Você vai aprender mais e mais sobre as lições de fé que nós encontramos nesse livro especial desse personagem central, que é Josué. Na próxima semana nós vamos falar sobre memoriais da graça. Se hoje nós lemos, aprendemos e conversamos sobre a surpresa da graça, na próxima semana você vai estudar sobre memoriais da graça. Você é o nosso convidado para quinta-feira a gente continuar essa conversa. Eu quero agradecer a Thalita, o Ismael, e eu vou pedir para o Ismael fechar esse nosso episódio especial com uma oração. Ismael, por favor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Amém. Ó Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus de segunda chance. O Senhor é um Deus de graça, de misericórdia. O Senhor é um Deus que não nos enxerga apenas como estamos, mas vê aquilo que poderemos ser, Senhor. Obrigado por essa linda história. Obrigado por saber que dessa mulher, uma prostituta, veio o Salvador, Jesus Cristo, que concedeu salvação a todos nós, Senhor. E é o seu desejo que hoje nos acheguemos a Ti, acreditemos mais em Si, que possamos dar esse passo de fé e chegar junto a Si, Senhor. Ó Pai, se conosco, se com aquele que nos assistem de casa, Senhor. Se com Teu povo, é o que Te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Grande abraço e nos encontramos na próxima semana.